Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Vamos falar sobre como se diferenciar em um mercado competitivo, que é um tema que muitos copywriters, lançadores, especialistas ficam achando: o mercado saturou, as pessoas não compram o meu produto porque o mercado está saturado. Tá todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo faz os mesmos vídeos do mesmo jeito, a fórmula de lançamento vai parar de funcionar e coisas desse tipo. Eu fiz um post recentemente, que uma pessoa me perguntou se era mito ou verdade que o mercado de lançamento vai acabar ou que não vai existir e tudo mais. E uma das coisas que eu gosto de bater nessa tecla é que depende de como você enxerga o mercado de lançamento. Essa é a verdade, tá? Porque veja uma coisa importante. Lançamento nada mais é do que uma campanha de vendas. Quem é meu aluno aqui da formação Copy 12K sabe que eu falo muito sobre isso lá. Se você vê lançamento apenas como algo para ser usado para vender infoproduto para o maior número de pessoas possíveis no planeta, com um monte de gatilho chicletizento, certamente esse modelo está fadado a parar de funcionar em algum momento, com certeza. Ainda vai demorar, mas com certeza está fadado a encerrar em algum momento. Agora, quando você olha para o topo e você enxerga que, na verdade, lançamento de infoproduto é só uma pontinha do iceberg, que tem muita coisa envolvida, aí você descobre que lançamento nunca vai deixar de funcionar. Simplesmente porque tem comportamento humano envolvido, tem um processo de vendas envolvido e principalmente porque não serve só para infoproduto. Então hoje a gente está vivendo essa onda de infoproduto e tudo mais e óbvio, uma hora vai passar, vai vir uma coisa diferente, uma coisa nova e tudo mais, mas o que não muda é o lançamento, que nada mais é do que uma campanha de vendas. Lançamento é uma campanha de vendas. E isso também já é importante de dizer, porque muita gente confunde lançamento com modelo de negócio. E lançamento não é um modelo de negócio, lançamento é uma campanha de vendas, beleza? Uma vez que você entende que é uma campanha de vendas, você percebe que não vai acabar, não tem como. Por quê? Porque a gente vai estar sempre vendendo. Eu não sei o que a gente vai vender daqui 20, 30, 50 anos, mas eu sei que a gente vai estar vendendo. Por isso que a profissão de copywriter é tão importante, foi importante no passado, é importante hoje, vai ser importante no futuro, porque o processo de vendas sempre vai estar envolvido. Beleza. Então, dito isso, não tem essa de o mercado de lançamento vai acabar. Não existe esse papo furado, tá? Isso é mito. O que vai mudar é formas de se vender, Formas de se vender. Antigamente usava-se algumas redes sociais, como o Twitter. Hoje, cada vez mais, se tem um Instagram. E mais para frente pode ser que vire um TikTok. E mais para frente ainda pode ser que venha uma outra coisa. Então, o que muda são as plataformas. No passado a gente vendia por e-mail, hoje usa-se muito WhatsApp. No passado vendia-se muito no modelo de carta, mandando carta na casa da pessoa. Depois por catálogo. Então você tinha o catálogo, aquele catálogo da Avon, catálogo da Natura, aquele catálogo de produtos da Polishop, coisas desse tipo. Era um catálogo que você recebia em casa, de uma vendedora porta a porta, você escolhia o que você queria e comprava. E isso é um perpétuo, tava lá, você pegava o catálogo, escolhia o que você queria e comprava. Aquilo migrou para e-commerce. Ainda tem um catálogo, mas existe o e-commerce. Quando você vê grupos de Groupon, por exemplo, sites de compra coletiva que veio e passou, o princípio da venda por trás, ela continua até hoje. O que passou foi a modinha. Então, quando a gente fala de lançamento, o que normalmente muda é a modinha, mas os princípios de compra e de venda, eles permanecem. Então, quando você estuda copy, quando você estuda processo de venda, quando você estuda uma campanha de vendas, isso serve para tudo, para todas as fases da vida. Daqui 100 anos a gente vai continuar vendendo. A Avon ainda faz isso, o Kaique falou aqui, e vai continuar fazendo, porque funciona. Porta a porta,
ainda funciona. Ah, mas nossa, hoje com digital, pois é, mas ainda funciona. É igual quando as pessoas querem falar assim, nossa, mas quem ainda usa SMS? Pois é, mas para alguns nichos de mercado, SMS funciona. Nos Estados Unidos usa-se mais SMS do que outra coisa. Então, para lá, SMS funciona e funciona muito bem, sacou? Então, o que você tem que entender é, existem os mecanismos, existem as ferramentas para você usar, mas os fundamentos, as ferramentas mudam. SMS, e-mail, carta, WhatsApp, redes sociais, remarketing, Google, tudo isso, ele ao longo do tempo ele vai se modificando. Agora, o princípio de venda, ele continua. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente para sempre. Uma vez que você sabe vender, você não desaprende a vender. E você usa o processo de venda para tudo, para relacionamento, para venda, para tudo. E melhor do que isso, você também aprende a não cair em roubada, quando você entende o processo de venda. Ó, a Ana Luísa falou aqui, em cidades muito pequenas esse porta a porta funciona muito. Pois é. Então assim, todo mundo que tentar cagar uma regra para você, você tem que aprender a se questionar. E aí, uma das regras e uma das coisas que se fala muito no mercado é fulano, tal coisa vai acabar, o mercado não sei o que vai mudar completamente, né? Falava-se muito do rádio, nossa, com a internet o que vai ser da televisão? Hoje existe, obviamente, uma migração de grana, de publicidade saindo da televisão e indo para a internet, mas a televisão ainda é muito forte, basta ver o Big Brother. Um canal, o programa mais visto do país, né? Com uma audiência de mais de 40 milhões de pessoas. Então você absorver isso e entender que, cara, não deixe os outros cagarem a regra para você, porque não funciona. Tipo, hoje, um Big Brother Brasil, para quem não sabe, tem cotas de patrocínio de quase 100 milhões de reais. Tá? E você acha que a Americanas não quer pagar quase 100 milhões de reais para investir no Big Brother Brasil? Mesmo que eles não retornem o dinheiro desses 100 milhões, tem outras coisas envolvidas. Então tome muito cuidado quando alguém falar para você que isso vai morrer ou aquilo já era e tudo mais, porque normalmente é falta de informação. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês bem claro, tá? Eu usei, o Kaique até lembrou, eu usei ligação no meu lançamento, eu usei SMS, tá? Por motivos diferentes, com abordagens diferentes, mas eu usei e funciona, tá? Funciona, por exemplo, ligação. Onde que eu vi que funciona bem a ligação? Não é para vender, funciona bem para lembrar as pessoas. Né? Para lembrar as pessoas que vai ter alguma coisa, tem um evento, acontece tal coisa. Então a pessoa que recebe a ligação e ouve, ela se sente, na maioria das vezes, tá? Não quer dizer que é sempre, ela se sente privilegiada. Poxa, o cara ligou para mim, o cara me ligou para lembrar que tem tal coisa, entendeu? Então você tem que saber usar a ferramenta certa no lugar certo, no momento certo. Então esse é um ponto importante para você e não deixar que as pessoas digam o que é e o que não pode para você. Entrando na temática do como se diferenciar em um mercado extremamente competitivo, a primeira coisa que as pessoas que eu sempre também ensino para os alunos é um mercado competitivo ele não é ruim, né? Por exemplo, eu atuo no mercado de marketing digital, certo? Né? Que eu detesto esse nome marketing digital porque para mim é tudo marketing também. O digital é só um meio. Né? Mas tudo é marketing. Mas só para ficar claro para todo mundo, mesmo sendo um mercado extremamente competitivo, com grandes players, com pessoas profissionais, com empresas, eu estou neste nicho e é um nicho altamente competitivo, certo? Ligação é caro? Sim, é caro. Para fazer é caro. Como então se diferenciar num mercado que é extremamente competitivo? Certo? Que é o tema aqui do nosso papo. Deixa eu só ver aqui. Ó o Vico, guru. Guru é pra Jacu. Guru é pra Jacu, Vico. Já falei. Exatamente isso que senti a primeira vez que recebi. Exatamente. Um acolhimento, não foi, o Carlos Honório? Um acolhimento na ligação. Né? Então, é isso. Então,
ó, o Wendel usa isso, a galera do marketing digital usa isso, e assim vai. Beleza, show de bola. Esse é o primeiro ponto. Tome cuidado com as pessoas que querem te vender uma ilusão sobre determinadas ferramentas, coisas, situações e por aí vai. Lançamento não vai acabar porque lançamento é uma campanha de vendas. Assim como também as pessoas, nossa, mas agora com bot vai precisar de copywriter, agora tá tudo tecnologia, copy escrevendo sozinho. Vai precisar de copywriter. Sabe por quê? Porque num universo em que está tudo padronizado, o cara criativo, o cara que sabe escrever, é o cara que vai se diferenciar. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Como se diferenciar em um mercado competitivo. Como competir em um mercado que as pessoas acham que está saturado. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que se preocupar, tá? Primeira coisa que você tem que se preocupar, ó, a Luana falou assim, ó. Luana Chimango, eu, mãe e dona de casa, começando exatamente agora, totalmente perdida ainda. Fique tranquila, fique por aqui, Luana, que aí você não vai ficar mais perdida. Beleza. E esse negócio de sentimento de perdida é muito fogo, né? Porque aí quando você acha que uma coisa vai acontecer, aí vem alguém e diz que vai mudar tudo, né? Quando na verdade é só papo furado para te vender alguma outra coisa. Beleza. Então já falamos sobre essa cagação de regra que existe no mercado. Tá? E vamos agora falar sobre diferenciação. Como se diferenciar num mercado com altíssima concorrência. Por exemplo, marketing digital, que eu atuo. Como que você se diferencia? Primeira coisa é você não se preocupar com a concorrência. Não sou eu que falo isso. Jeff Bezos, o cara da Amazon, fala isso. Você não tem que ficar se preocupando com o seu concorrente. Você tem que se preocupar em atender bem o seu cliente. Esse é um ponto. Quando você se preocupa demais em olhar a grama do vizinho, normalmente você tende a se achar menos. É um comportamento humano, natural. Você acha que a grama do vizinho é mais verde e aí um belo dia você descobre que ela é sintética. E ela vai ser realmente mais verde que a sua, mas ela é sintética. Beleza? Show de bola. Então acompanhe o raciocínio. Primeiro ponto é, não se preocupe com a concorrência, beleza? Se preocupe com a sua entrega, com o seu produto, com o seu serviço, até porque, como o Carlos falou aqui, nem existe concorrência. Não existe concorrência, tá? Não existe. Mas enfim, algumas pessoas acham, não, mas o cara é meu concorrente. Não existe. Não existe. Por quê? Porque produtos bons, onde tem uma entrega única, um especialista único, onde você coloca um suporte, um atendimento, onde você tem uma entrega violenta, no bom sentido, cara, esse é o cerne da nossa conversa de hoje. Então a primeira coisa é, não se preocupe com a concorrência, porque ela é autodestrutiva e você vai ficar perdendo tempo, querendo se comparar e querendo fazer melhor. Muita gente quer fazer melhor que o vizinho. Vou fazer mais módulos, eu vou fazer mais aulas, eu vou dar mais bônus, eu vou dar mais presente. Aí eu vou colocar 200 aulas de outras pessoas, de amigos meus, de não sei quem, de tudo isso para parecer que é maior, melhor e que por isso você precisa pagar muito caro, quando na verdade tudo isso é porque às vezes a pessoa não se garante na entrega dela por ela mesma. Normalmente é isso. Mas enfim, quem sou eu para ficar falando isso, né? Tipo, não sou ninguém, não é isso? Quem sou eu para ficar falando isso? Mas quem entende do business sabe que não é os 200 módulos, as 200 coisas que colocam na oferta que faz a grande diferença, entendeu? Não é isso que vai fazer a grande diferença. O que faz a grande diferença é que tudo que você pensa, ele é voltado para fazer o seu cliente ter resultado. Então, primeiro ponto, não se preocupe com a concorrência, porque isso é autodestrutivo. Não sou eu que estou falando isso. Vários players falam isso, pessoas grandes como Jeff Bezos falam, cara, nossa preocupação é com o cliente. A preocupação é o sucesso do cliente. Segunda coisa, fazer mais, gritar mais alto, não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada.
Se vocês quiserem, depois vocês pesquisam uma empresa chamada 37 Signals, 37 sinais em inglês. E procura um livro dele chamado Getting Real, ou Caindo na Real, não sei se tem, eu acho que tem a versão chamado Caindo na Real em português desse livro. É uma empresa de software cujo o princípio fundamental deles é fazer menos. Fazer menos do que a concorrência. E eles inclusive dão um exemplo muito bom, que é aquelas câmeras, sabe aquelas câmeras que vão no capacete, a GoPro? A GoPro só cresceu no mercado de câmeras porque ela faz menos do que as outras câmeras. Ela foca num público específico, com funcionalidades específicas para aquele público e deu. Então isso é o ponto. Não fazer muito, ou melhor, fazer um monte de módulos não significa nada. Às vezes fazer menos é o que realmente vai fazer com que o seu cliente tenha resultado. Beleza? Então, não foque no concorrente. Segunda coisa, não assuma a verdade de que se você entregar mais conteúdo, mais módulos, mais bônus, mais, que é isso que vai fazer com que você seja o boladão das galáxias. Porque não é. E depois você pode pesquisar sobre essa empresa que eu te falei, a 37 Signals, e você pode pesquisar esse livro também chamado Getting Real, é muito bom, Caindo na Real, e onde o cara fala do princípio do menos software. Menos software, menos, é o famoso menos é mais, como falaram aqui nos comentários. Beleza, tô vendo aqui minhas anotações só para eu não me perder e também para a gente não devagar demais. Beleza, outra coisa. Tá bom, se não precisa olhar para o concorrente e se não necessariamente fazer mais coisas é o que realmente importa, o que realmente importa nesta parada? O que importa é o sucesso do seu cliente. É isso que você tem que estar tarado em resolver. Tudo que você faz só tem um objetivo, fazer o seu cliente ter resultado. Dentro da nossa formação, da formação Copywriter 12K, a gente tem uma comunidade no Facebook. Eu não sou fã de comunidade em Facebook, mas a comunidade no Facebook não é para mim, certo? A comunidade no Facebook é para que os alunos se ajudem, troquem ideia, façam networking. Não é sobre mim, é sobre fazer coisas que façam com que o meu cliente tenha resultado. Dentro da formação Copywriter 12K, nós temos o Copy Night, que é um encontro que eu faço uma vez por semana com os alunos. Qual o único objetivo desse encontro? Ajudar as pessoas a não parar no meio do processo. A gente se encontra toda semana. Para quê? Para que a pessoa não se perca no meio do processo. Por quê? Porque eu sei que vai bater o desânimo. Porque eu sei que a pessoa vai ficar chateada. Porque eu sei que vai ser muita coisa para estudar. Porque eu sei como é foda ficar sozinho e se sentir um bosta. E aí, por que você tem que vir pro Copy Night? Para isso. Para você ter uma injeção de conteúdo, injeção de ânimo, injeção de outras pessoas que estão vibrando, que já estão em outro estágio, que podem te ajudar, que podem estender a mão, que podem ter empatia por você. Então, o Copy Night, por exemplo. Estou dando um exemplo da formação porque é o meu produto e é o que eu acredito e é o que eu faço. A gente tem o Copy Night com o único objetivo de fazer o cliente ter resultado. A gente tem a comunidade no Facebook com o único objetivo de fazer as pessoas terem resultado. O nosso método, o método que eu desenvolvi, são 8 passos e lá não tem tudo que eu gostaria de ensinar. Lá tem apenas o que é necessário para as pessoas chegarem no resultado. Veja, eu não me preocupo só em ensinar copy, porque eu sei que copy não é o suficiente. O cara precisa ter uma visão 360 graus, o cara precisa entender do business, o cara precisa entender um pouco de conteúdo, o cara precisa entender de entrega, precisa entender de produto. Então o que eu entrego para ele é algo completo para fazer com que ele tenha resultado. Tudo que a gente faz é para isso. A gente está fazendo atualizações na plataforma referenciando conteúdos. Ou seja, o cara está num vídeo, você quer saber mais? Tem nesse vídeo, vai aqui, clica aqui. Para quê? Para ajudar a pessoa a encontrar a informação que ela precisa para ela conseguir atingir o conteúdo. Agora, uma das próximas novidades que a gente vai colocar uma sequência de comunicações
que a gente chama de onboarding, né? Que é o bem-vindos ali, bem-vindo quando a pessoa chega, para acompanhar ela pelas primeiras 8 semanas, quiçá 12 semanas, a gente ainda está decidindo. Nas primeiras 12 semanas a gente mandar e-mail para ela, e aí sumido, e aí sumida, vem com a gente e tal. Para quê? Para não deixar a pessoa desanimar. Por quê? Porque o desânimo bate, porque é humano, porque todo mundo passa por isso. Então, o que a gente faz? Eu faço tudo pensado no meu cliente, no resultado do meu cliente. E o que você vê no mercado é muita gente fazendo live aberta para um monte de gente, um monte de conteúdo gratuito. E aí quando você compra o método da pessoa, você cai lá dentro, não consegue falar com ninguém, não consegue falar com o suporte, não consegue falar com o especialista. O especialista é um semideus, você não consegue falar com ninguém, entendeu? Então assim, esse é o ponto. Vamos voltar aqui para o papo? Como competir num mercado saturado ou com alta concorrência? Focando no que interessa. E o que interessa? O resultado do teu cliente é o que interessa. Por isso que a promessa é tão importante, por isso... o Alex ainda falou assim, mais uma coisa, não esqueça das vagas divulgadas na comunidade. Exato, a gente divulga vagas e oportunidades para copywriters, para quê? Para fazer com que o copywriter chegue no resultado. E tudo que a gente for fazer tem um único objetivo, isso é para fazer com que o meu cliente tenha resultado ou não. Esse é o nosso principal filtro, esse é o meu principal filtro em tudo que eu faço do ponto de vista do meu negócio. Isso que a gente vai fazer vai nos ajudar a fazer com que o nosso cliente tenha resultado, sim ou não. Se não, não vamos fazer. Se sim, vamos fazer. Então este é um ponto fundamental. Por que vocês não me veem tanto no Instagram, publicando um monte de conteúdo, fazendo um monte de live? Porque o meu foco é o meu cliente. E quando você entrar para o lado de cá, você vai ver que o esforço é maior do lado de cá, de cliente, do que do lado daqui de fora. Por quê? Porque o que interessa são as pessoas terem resultado. O melhor conteúdo do mundo são as pessoas tendo resultado. Esse é o ponto fundamental que muita gente ignora. Inclusive você, que é comprador de curso, de mentoria, você esquece disso. Você não analisa isso. E isso é um jeito de se diferenciar. Um outro meio de se diferenciar, tá? Nesse nosso mercado, no mercado de alta concorrência. Então anota aí, como que você se diferencia no mercado com altíssima concorrência? Cara, focando em resolver o problema, em trabalhar para o cliente que você atende, atingir o resultado que você promete para ele. Tudo que você faz tem que ser pensado para o seu cliente ter resultado. Ponto. Quer escalar o seu negócio? Quer faturar mais o ano que vem ou esse ano? Quer realmente construir um negócio? Foque em resolver as dores do seu cliente. Esse é o ponto fundamental. Beleza. O que mais que você pode fazer para competir no mercado de altíssima concorrência? Personalização, autoralidade, sei lá o nome que você quiser dar para isso. Eu sou exatamente desse jeito que você está vendo aqui lá dentro. Eu falo palavrão, eu pego no pé do cliente, eu sou exatamente esse cara. Na câmera, fora na câmera, na gravação, na aula, é o que é. E por que eu faço questão de ser desse jeito? Porque eu não quero que o cara crie uma expectativa errada, beleza? Eu não quero que a pessoa tenha uma expectativa errada. Eu quero que ela venha certo. Quero que ela venha e fale assim, Viveiros, pode bater que eu vou fazer. E vai acontecer, entendeu? Então esse é o ponto. Quando você se coloca no produto, quando você se entrega no produto, quando você coloca um atendimento, resolve o problema do seu cliente e coloca autoralidade na parada, isso te diferencia.
Curso de copy tem um monte. Formação de copy, curso de copy, o que quiser de copy. Mas do jeito que eu ensino, só tem eu. Por quê? Porque eu me coloco no produto. A entrega que eu faço, só eu faço. Do jeito que eu faço, só eu faço. As pessoas podem copiar todas as ideias. Elas não podem copiar a mim. Elas não podem copiar esse estilo. Entendeu? Então, esse é um ponto fundamental. Quando vocês estiverem trabalhando para o cliente de vocês, seja vocês lançadores, especialistas, copywriter, não importa. Sempre faça 200%. Sempre entregue 300% de você na autoralidade, na entrega do que você estiver fazendo. Não é andar a milha extra, é andar 10 milhas extras. Entendeu? Não é fazer o dobro, é fazer 10 vezes mais. É assim insuportável. É assim insuportável no sentido de que a pessoa fala, cara, eu preciso disso, eu preciso dessa pessoa. Então quando você se entrega, você se diferencia. Tem muito copywriter que tem medo de entrar no mercado e mal sabe ele que se ele só der 100% da parte dele, ele já vai se diferenciar de muitos. Por quê? Porque muitos não estão nem aí. Muitos só querem saber de dinheiro. Muitos só querem tirar foto do lado do especialista, fazer um post no Instagram ou fazer um stories no Instagram, mostrar quantas pessoas tiveram na live ou quanto vendeu e sumir. E parecer para quem está do lado de fora de que o cara é bem sucedido. O que mais tem no mercado é gente que não entende nada de copy ensinando copy. Gente que não vive de copy ensinando copy. Gente que nunca ganhou dinheiro como copywriter ensinando copy. Então, o que acontece? É muito fácil você pegar. Só que você tem que se entregar. Então, voltando para a temática mais uma vez. Como se diferenciar em um mercado extremamente competitivo. Focando em resolver a dor, o problema do seu cliente. Muitos copywriters falam assim, cara, mas eu não consegui entender direito ainda, não sei se a promessa tá boa, mas não pega a mão no telefone e não liga para nenhum cliente. Eu atendi uma cliente alguns anos atrás, se tornou amiga inclusive, a Aru Teixeira, eu sempre falo dela. A Aru falou para mim, eu quero escrever uma copy, Viveiros, mas eu preciso da sua ajuda para escrever, mas eu quero colocar tudo de mim nisso, não quero fazer um negócio raso, certo? E aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar algumas clientes que você atendeu, certo? Você vai pegar essas 8 perguntas, vai fazer essas 8 perguntas no Zoom, estava ali no começo da pandemia, né? A gente estava no Zoom, então assim, você vai fazer essa entrevista com a cliente, com as suas clientes, vai fazer essas 8 perguntas, vai gravar via Zoom e a gente vai pegar todo esse material e vai construir a copy a partir do depoimento das suas clientes, porque elas é que falam o que você precisa falar. Elas têm o resultado na ponta da língua. Elas é que vão dizer a copy para você. Pois a Aru foi lá. E eu falei para ela, entrevista aí uns 5 clientes, que é o que eu sempre falo para os meus alunos, para os clientes. Entrevista pelo menos uns 3, 5 clientes, para você ter uma ideia, né? 10, se você tiver, ótimo, maravilhoso. Pois ela entrevistou 40. 40 calls no Zoom, de 1 hora, perguntando tudo para a pessoa. Por quê? Porque ela se importa. Ela não fez uma entrevista, ela fez 40 entrevistas para entender por que a cliente dela comprou dela, o que o cliente dela vê de benefício no produto dela, o que a cliente dela sentiu de dificuldade quando estava começando, como era a vida da cliente dela antes de conhecê-la, como é a vida da cliente dela agora que ela passou pelo resultado. E a partir de 40 entrevistas, não uma, não 2, 40, a gente construiu toda a narrativa do lançamento dela em cima do depoimento. Isso é se diferenciar. Isso
é jogar o jogo de resolver o problema dos seus clientes. Tem um monte de gente que pode se dizer que é especialista em marketing para nutricionista? Tem mesmo, tem um monte. Mas só tem uma que eu conheço que entrevistou 40 clientes para escrever o lançamento. É real deal, como eu costumo dizer. É o jogo do adulto, certo? É o jogo do adulto. Não é o jogo dos copywriters amadores que acham que copy é gatilho. É o jogo do adulto. Então, esse é um ponto que vocês têm que entender. Cara, olhar para o concorrente não faz sentido. Olhar para o teu cliente é o que faz sentido. Olhar para o problema do seu cliente e resolver e criar tudo de experiência possível e imaginável para que ele tenha resultado, para que ele fale de você. Se você ler os comentários aqui, ó, de algumas pessoas, você vai ver as pessoas aqui nos comentários falando sobre o meu produto, sobre a minha formação. São clientes que estão satisfeitos. E quando o cliente está satisfeito, ele fala de você. Quando o cliente está satisfeito, ele espalha sobre você. Algumas pessoas perguntam sobre mim em comunidades de copy. Eu nem sei que comunidade que é. Os meus clientes vão lá e respondem. Entende? Isso é você se diferenciar no mercado de concorrente forte. Quanto mais concorrente, mais a sua personalidade pode fazer a diferença. Mais a sua autoralidade pode fazer a diferença. Mais fazer coisas não escaláveis pode fazer a diferença. Esse princípio de fazer coisas não escaláveis é um princípio que, inclusive, o Gary Vee, que é um outro cara que vocês podem procurar depois, fala muito. Cara, quantos de vocês querem ter clientes? Cara, um monte. Quantos de vocês respondem o direct do Instagram de todas as pessoas que entram em contato com vocês? Ah, mas putz, o cara só veio para fazer uma pergunta, ele nem quer comprar. Você parece... Aí, olha só que louco. Fica parecendo aquele cara que não quer atender uma pessoa quando entra na loja por preconceito pela roupa que a pessoa está vestida. Se ela está meio mal vestida, e esse aqui não deve ser comprador, então nem vou dar tanta atenção. Olha só que doideira. Você quer ter cliente, mas quando o cara tá ali no direct do Instagram te mandando uma pergunta, você tem preguiça de responder. Você tem preguiça de fazer o que precisa ser feito. E aí você não faz coisas que não são escaláveis. Eu faço. Poderia nem fazer se eu não quisesse. Poderia inclusive colocar pessoas do meu time para responder. Mas se tem uma coisa que eu gosto é de falar com pessoas. Por quê? Porque eu aprendo com elas. Eu aprendo com elas. Entende? Não se trata de mim. Se trata do problema do meu cliente. Se trata de entender muitas vezes que o meu cliente é uma mãe que apostou uma grana na formação para virar uma profissional porque ela não quer mais trabalhar na empresa que ela trabalha hoje, porque ela não quer ficar longe do filho dela e porque o filho dela está amamentando e que ela quer participar daquilo. Cara, se você ficar no alto da soberba e não escutar o que o seu cliente, que a sua audiência está falando, você nunca vai se conectar com ela e nunca vai fazer um trabalho de copy decente. Isso é se diferenciar. No mercado em que está todo mundo falando a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito, eu fui lá e fiz um lançamento onde eu explico a minha copy. Eu explico a minha copy durante o lançamento para a pessoa, para provar para ela de que só saber copy não é o suficiente. E mesmo assim, tem gente ainda que dá pedrada. Os haterzinho merda que nunca faz nada na vida, mas que adora descer a bota no trabalho dos outros. Então assim, voltando para a temática, como se diferenciar em um mercado competitivo. Quanto mais você coloca você dentro do produto, e aí quando eu falo assim, mas Viveiros, se é um produto físico, por exemplo, eu tenho uma padaria e vendo pão. Quem disse que você não pode colocar o seu jeito de vender pão, o seu jeito de se comunicar, de vender hambúrguer, o seu jeito de vender serviço, o seu jeito de fazer as coisas? Cada vez mais as pessoas se conectam com pessoas. Por que você acha que a Americanas anuncia no Big Brother? Porque as pessoas estão assistindo o Big Brother porque pessoas gostam de ver comportamento de pessoas. Porque pessoas se conectam com pessoas. Porque pessoas compram de pessoas. Esse é o lance.
Então, como se diferenciar? Se colocando no produto. Como se diferenciar? Tratando de resolver os problemas dos seus clientes. Beleza? Que mais? Cara, que mais você pode fazer para se diferenciar? Vamos lá. Ideias. Abordagens diferentes da mesma coisa. Todo mercado aí vende curso de copy. Eu não vendo curso de copy. Ponto. Eu vendo uma formação, para começar. Segundo, todo mundo quer te ensinar copy. Copy, para mim, é o primeiro passo que você precisa aprender. Então, assim, qual foi a minha ideia diferente? A minha ideia é que eu não vou formar o cara só para ser um copywriter. Eu vou formar ele para ser um copywriter bem-sucedido, autônomo, podendo escolher os projetos ao invés de ser escolhido. É muito diferente de você ser copywriter. Quem aqui já é copy ou quer trabalhar com copy e trabalha para algum especialista ou alguma agência, sabe do que eu estou falando. É muito diferente do que eu estou falando. Mas é muito diferente. Então, essa é a abordagem. Você tem que ter ideias diferentes. Não sei se vocês conhecem aquele filme A Origem, Inception, A Origem. Tem uma frase, eu acho que ele fala lá, não sei se é exatamente desse jeito que ele fala na frase, mas ele fala assim: uma das coisas mais perigosas do mundo é uma ideia. Porque uma ideia, quando ela entra na cabeça da pessoa, é como um vírus, contamina. E a ideia é o que menos você vê por aí. O que você vê são cópias porcas de outras pessoas, não ideias. E eu não estou falando nem de ideias originais, estou falando de cópias porcas e porcas mesmo, que o cara não se dá o trabalho de entender se aquilo vai funcionar para o público dele. O que eu estou falando de ideias, de novo, conecta com o que eu comecei no começo da live falando. É sobre você resolver o problema do seu cliente. Aí estão grandes ideias. Aí estão grandes ideias. Beleza? Vou abrir aqui para pergunta, mas antes, e depois eu quero voltar para a gente fechar o rolê. Antes disso, vou abrir uma pergunta, mas antes disso, eu queria dar um recado para quem está aqui com a gente. Amanhã eu vou fazer uma masterclass que basicamente é um encontro fechado, uma imersão fechada, onde eu vou ensinar sobre prospecção de cliente. Se você é copywriter e tem dificuldade para prospectar cliente, depois você vai no link aqui da bio do meu Instagram, vá lá, clica no link e compra o seu ingresso. Vai ser uma masterclass ao vivo, começa às 19 horas, amanhã às 19 horas. Não tem hora para acabar, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Por isso até que inclusive começa às 19. Nessa imersão eu vou explicar como que você faz para prospectar cliente do jeito certo. Se você já é aluno, você vai receber o link para você poder participar, fique tranquilo. Se você não é aluno, da formação, eu garanto para você que o que você vai ver nesse conteúdo é é bem diferenciado do que você está acostumado a ver por aí. Prospecção não tem nada a ver com você implorar nada para ninguém, para as pessoas te darem oportunidade de emprego, tá? Então vamos lá. Essa masterclass vai acontecer amanhã, ela vai ficar gravada, então se você não puder estar amanhã ao vivo, mas quiser, compra para você assistir gravado depois. Tá? Melhor se você puder assistir ao vivo, porque você pode fazer pergunta, então agrega, certo? Mas se você não puder, compra e garante para você assistir o acesso depois. Custa R$197, tipo, é de graça, perto do que você vai sair de lá com informação relevante, prática para você aplicar no dia seguinte, tá? Não é daqui um ano, é no dia seguinte, tá? Dá trabalho, já vou avisar, não é uma coisa que você vai fazer e pronto, entendeu? Mas é bem diferente do que você está acostumado a ver por aí. Você não tem que ficar implorando trabalho para os outros, coisa, nada do tipo. Tá no link aqui, ó, no meu Instagram. Só ir lá, como conseguir seu primeiro cliente de copy, vai lá, garante sua vaga. Amanhã, 7 horas da noite, a gente começa, não tem hora para acabar. A gente vai dar um conteúdo específico só sobre prospecção de cliente. Voltando para cá, antes de abrir para perguntas também, então não esquece, vai lá na bio. Se você já é aluno da formação, não se preocupe, que você vai receber o link para poder participar, caso você queira participar. Vai ser fechado no Zoom, coisa que eu não posso esquecer de falar. Não é
não é no Zoom, é eu e você, entendeu? E qual é o objetivo dessa Masterclass? É ajudar as pessoas que não conseguiram entrar na formação por falta de grana e agora elas têm a oportunidade de aprender a prospectar cliente para conseguir grana, para elas crescerem profissionalmente e para elas poderem entrar na formação na próxima turma, se assim elas desejarem. Vamos lá! Para concluir aqui e a gente abrir para perguntas, tá? Um ponto importante que eu não sei se ficou claro aqui, talvez não tenha ficado tão claro, é que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, de diferenciação, vale para produtor, para especialista e vale principalmente para copywriter. A real é que daqui a alguns anos, o cara que sabe gatilho, ele facilmente será substituído. Então é preciso se profissionalizar. É preciso criar consciência sobre profissionalização da profissão de copywriter, tá? Então isso é uma coisa que você não pode negligenciar. Se você é uma pessoa que só sabe copy, sinto de dizer, mas isso não é o suficiente. E eu vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário, tá? Agora, quem se profissionaliza, nada nesse mercado de braçada, pelos motivos que eu acabei de falar, entendeu? A maioria dos copywriters não tem esse nível de conhecimento, nem esse nível de comprometimento. Então, se você tem, você já vai se diferenciar. Se você tem um método claro, como a gente ensina na formação, com certeza você vai nadar de braçada, tá? E aí a gente falou sobre ter ideias. Queria abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui, faça sua pergunta aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Anúncios com texto e imagens estão ficando obsoletos? Não, não estão. Anúncios com textos e imagens não estão ficando obsoletos. Tá vendo? Esse é o tipo da pergunta que a gente recebe todo dia. Tal coisa, faço A ou faço B? Faço lançamento gravado ou faço ao vivo? Copy longa ou copy curta? Imagem ou vídeo? Texto ou áudio? A internet vai mudar tudo? Os lançamentos vão acabar? Esse é a mentalidade errada. A mentalidade certa é: onde o meu consumidor está? O que ele consome? Que mídia ele consome? Por exemplo, você quer vender para senhoras. Será que o TikTok é o melhor lugar para você encontrar senhoras? Agora, você quer vender para jovens. Será que o TikTok não é um bom canal para você encontrar o seu público-alvo? Certo? Então, veja. As pessoas estão normalmente fazendo as perguntas erradas. O Bruno perguntou, copy para e-mail ainda funciona bem? Essa é a pergunta errada. A pergunta que você tem que se fazer é: quem é o meu público? Será que o meu público lê e-mail? Será que o meu público abre e-mail? Será que não vale a pena testar, ao invés de aceitar que alguém diga para você que algo não funciona, quando na verdade essa pessoa não tem certeza porque ela não estudou o mercado que você estudou? Por exemplo, quem trabalha com hotelaria tem que abrir e-mail. Por quê? Porque muitas solicitações, muitas coisas, mercado corporativo, tem que abrir e-mail. Se você vende para um cara de mercado corporativo, ele tem que abrir e-mail. Por quê? Porque inclusive ele tem um e-mail corporativo. Ele abre e-mail todo dia. Ele trabalha em torno do e-mail. Por quê? Porque ele está numa corporação. Então, será que e-mail funciona? Depende do para quem. Sacou? A imersão de amanhã é igual ao módulo da formação? Kaique perguntou. Sim, Kaique, se você é aluno, né? Que eu acho que você é aluno. Pelo que eu vi aqui, você é aluno. Sim, é igual o que a gente tem dentro da formação, mas vai ser dado ao vivo, tá? Então, se você quiser participar, você pode participar como aluno, tá? Porque você já é aluno da formação. Deixa eu ver aqui, perguntas. Viveiros, para ser um lançador, precisamos saber um pouco de tudo e isso pode nos atrasar para o crescimento?
É importante você saber um pouco de tudo? Sim, é importante você ter um conhecimento que a gente chama no Vale do Silício, é muito famosinho esse conceito do conhecimento em T, né? Você tem um conhecimento generalizado de várias coisas e um conhecimento aprofundado sobre um determinado tema. Então, por exemplo, dentro da formação COP12K, o que eu ensino para as pessoas é um conhecimento generalizado em várias coisas e um conhecimento aprofundado em COP, né, com uma visão 360 graus desse negócio aqui. É importante você entender um pouco de tráfego, é importante você entender COP, é importante você entender um pouco de design? Sim, mas o foco, se você é o especialista, é o seu cliente. Não é o meio. Tipo, não é a live, não é o vídeo, é o problema do teu cliente que tem que ser o foco. Cara, qual é o problema que o teu cliente tem que você pode resolver? Eu já fiz lançamento para vender uma imersão que eu fiz tudo pelo áudio do WhatsApp, 1 a 1. Lista de transmissão e depois 1 a 1, convertendo 1 a 1. Então, não precisa nem de página de vendas, tipo, nossa, precisa super página de vendas. Para quem está começando, às vezes não precisa de nada disso. O que você precisa é entender quem é o teu cliente, qual o problema que ele tem, como que você vai resolver, como a sua solução resolve aquilo e como chegar nele, como se comunicar com ele. Pode ser por e-mail, pode ser por SMS, pode ser por ligação. Pode ser por ligação. As pessoas esquecem que existe um negócio chamado telefone. Cara, é impressionante. Por quê? Porque ninguém liga hoje. Então, já que ninguém liga, liga você, que é o diferencial. Se você recebesse uma carta hoje minha, provavelmente você abriria e leria. Sabe por quê? Porque ninguém recebe carta. Então, quando está todo mundo olhando para um lado, tu olha para o outro. Sacou? Essa é a parada. Ó, deixa eu ver. Perguntas aqui, não perco por nada. Falou, Tati. Quando terá outra formação? A gente não tem previsão ainda de abertura das inscrições para formação. Porém, quem estiver amanhã na Masterclass vai ter a oportunidade de entrar na formação ainda nessa turma. Mas só quem estiver lá na Masterclass, tá? É a Masterclass para você saber como entrar na Masterclass. Tenho aqui na bio do meu Instagram, tem o link da Masterclass, tá? Ah, mas aí se eu comprar a Masterclass e depois quiser comprar a formação, vai lá e depois você vai entender como tudo vai funcionar. Até vendi a formação para um conhecido, é isso aí. Opa, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, tá? Então assim, aqui na bio do meu Instagram tem o link para a Masterclass, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Perguntas, gente, enquanto isso... Deixa eu falar sobre uma outra coisa importante. A gente falou sobre ideias, né? Sobre como se diferenciar no mercado competitivo, que é, né, falando tudo aquilo que eu já falei anteriormente, mais ideias e abordagens diferentes. Não só para resolver o problema do cliente, mas abordagens diferentes de vendas, né? E aí, o segredo disso é quebrar o padrão, que é o que eu acabei de falar. Quando está todo mundo indo para um lado, você vai para o outro. Por exemplo, se a pessoa te mandar uma carta hoje, provavelmente você abriria e leria essa carta. Por quê? Porque ninguém está fazendo mais isso. Agora, significa que isso não funciona? Não, não significa. Significa que se você fizer mandar uma carta para o teu cliente, você vai conseguir vender automaticamente para ele? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a quebra de padrão, a ideia, o conceito, a abordagem é que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Enquanto está todo mundo vendendo uma coisa, você vai e tem uma abordagem levemente diferente. É assim que você compete no mercado saturado, que o pessoal costuma gostar de falar essa palavra, saturado, no mercado em que está todo mundo falando a mesma coisa, no mercado que todo mundo... Muitas pessoas, quando eu estava no lançamento, falaram assim, mais um vendedor de curso. Por quê? Porque ela está de saco cheio mesmo. Aí eu respondi a pessoa, falando, se cadastra e assiste, depois você julga. Assiste primeiro, julga depois. E aí várias pessoas depois me deram feedback, né? Poxa, ainda bem que eu entrei, ainda bem que eu vi, entendeu? Ainda bem que eu entrei e assisti, o cara entrega um conteúdo mesmo e tal. Então assim, a abordagem faz diferença, a ideia faz diferença. Então,
esse é o lance que vocês, como copywriters, especialistas, lançadores, quando você tiver no dia a dia, é isso que você tem que se preocupar. Como se diferenciar no mercado de alta concorrência? Colocando autoralidade no discurso, se preocupando com o problema do seu cliente, se preocupando em entender o que ele quer realmente e não o que você quer vender para ele. Muitas vezes as pessoas querem empurrar uma solução. Vou te vender a melhor coisa do universo, da galáxia. Cara, eu não quero nada disso, o que eu quero é isso aqui. Você tem? Não. Então não serve para mim. Não, mas veja bem, meu módulo tem 200, meu curso tem 200 módulos com convidados internacionais e blá blá blá. Tá bom, velho, beleza, mas não era isso que eu queria, entendeu? Tipo, é outra coisa que eu quero. Eu quero ser um profissional, entende? Eu quero ganhar dinheiro, é isso que as pessoas querem, né? Tipo, querem ter qualidade de vida com a família, querem poder aproveitar o filho, querem poder viajar mais, querem poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. É isso que as pessoas querem. Então, esse é o lance. Como que você se diferencia? Quando você faz o que as pessoas não estão fazendo. Uma coisa que eu ensino para os alunos da formação é sobre criação de produto. Como criar um produto para o especialista. E você fala, cara, isso é função do copywriter? Não. Mas por que eu ensino o cara a criar um produto para o especialista dele? Ou melhorar o produto do especialista dele? Porque produto bom, copy fácil. Produto ruim, copy difícil, entendeu? É muito difícil escrever copy para um produto que é ruim. Então, para ajudar o meu cliente a ajudar o cliente dele, eu ensino para ele, inclusive, como ele cria um produto. Por quê? Porque eu tenho um monte de gente aí que é especialista, mas não sabe criar um produto, não sabe vender, não sabe entregar. E aí eu ensino o meu aluno a fazer isso para o cliente dele, para que ele se diferencie. Quantos copywriters vocês conhecem que sabem criar um produto? Os alunos da minha formação sabem. Quantos copywriters que vocês conhecem que entendem de linha editorial, produção de conteúdo? Os da minha formação sabem. Então, estou dando meu exemplo, obviamente, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa criar o seu diferencial. E para criar o seu diferencial, você não tem que olhar para o concorrente, você tem que olhar para o cliente. É isso que muda o jogo. É olhar para o teu cliente. Porque quando você olha para o teu concorrente, você olha a casquinha, você olha o superficial e você acha que entendeu a estratégia. Mas quando você liga para o teu cliente, é outro jogo, completamente diferente. Quando você liga para o cliente e fala, cara, qual que é o teu problema? É muito diferente. Ó, a Cade Andrade, acho que é isso, perguntou o valor da formação. A formação não está aberta as inscrições agora, tá? Mas a última turma, que agora não vai ser o mesmo valor, vai ser um pouco diferente o valor, a última turma pagou no primeiro dia R$ 2.197, tá? Mas o valor da formação é R$ 3.000. E para a próxima turma vai ser um pouquinho maior também o valor da formação, tá bom? Perguntas, gente. Perguntas. Mandem suas perguntas, deixa eu ver aqui. Cadja Andrade. Olha só, deixa eu ver aqui. Perguntas. Mandem suas perguntas sobre este tema, sobre diferenciação. Vamos lá. Quer mais alguns exemplos legais, tipo de produtos diferenciados? O que o Vini criou, o que a Broto criou, que são pessoas que trabalham comigo, né? Tipo, quero uma ideia do Vini, é um produto bem diferenciado. Ao invés de querer vender um curso de copy ou coisa do tipo, o cara vendeu uma newsletter que te dá uma ideia nova por dia. A Broto, né, a Caroline Broto, que trabalha comigo aqui, que faz parte da minha equipe, tem o Bora Praticar, que ao invés de vender um curso de copy, ela focou em quê? Em prática, execução, entendeu? Tem um desafio para você fazer tal coisa. Prática.
Então tem como se diferenciar. E aí você fala, nossa, velho, você está falando da Caroline, do Vini, eles são seus concorrentes. Não existe concorrência. É isso que você tem que entender. Eu recomendo mesmo. Eu recomendo o Bragion, Marcelo Bragion, que é um monstro da COP. Eu recomendo o Érico Rocha. Eu recomendo. Acho que o cara tem um produto bom. Assim, não vou entrar no mérito de algumas coisas que eu não concordo, mas papo de adulto, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Mas eu recomendo o Érico, eu recomendo o Bragion, eu recomendo o Paulo Macedo, eu recomendo a Caroline Broto, o Vini Freitas. Eu recomendo as pessoas, eu não vejo como concorrência, porque não existe concorrência. Existe mercado para todo mundo, entendeu? E a pessoa que compra um produto de um, às vezes compra do outro e combina com o outro e agrega os produtos, saca? Então esse é o lance. Deixa eu ver perguntas aqui. Diferencial no meu ramo. Tenho certeza que seria criar meus anúncios com vídeo mostrando minha cara. Será que quebrei esse tabu com a sua formação? A Tami que falou aqui. Se o diferencial no seu ramo, tenho certeza que seria criar meus anúncios com vídeo, manda ver, uai. Demorou. É isso que você tem que fazer. Quebra de padrão é o poder. E vocês têm que colocar isso na cabeça. Quando está todo mundo olhando para um lado, experimenta olhar para o outro. Experimenta olhar um pouquinho diferente. Está todo mundo vendendo bala. Cara, deixa eu ver um outro jeito de vender bala ou vender uma outra coisa. Porque esse é o jogo. Se você quiser competir, querendo achar que o seu vai ser melhor porque tem mais módulo, não vai funcionar. Esse não é o jogo. O jogo é quebra de padrão. Quebra de padrão. As pessoas não estão esperando por aquilo. Não é o falar o que as pessoas querem ouvir. É falar o que elas não estavam esperando ouvir. Esse é o jogo. Quando eu mostrei na minha formação, no meu lançamento, eu mostrei a copy do meu lançamento e expliquei a copy do meu lançamento, isso é uma puta quebra de padrão. Já tem gente imitando, copiando, entendeu? Mas aí agora é cópia, não é original. O acesso da formação é vitalício? Não. O acesso por 1 ano, tá? Não é vitalício. E aí depois de 1 ano a pessoa renova se ela quiser. Pois é, eu sou da formação Cop 12K e do Bora Praticar. Olha, a galera aqui é cliente da Bruto também. Ó. Deixa eu ver aqui. Então, obrigado Viveiros, também do Vini. É isso aí. Vini muito bom, inclusive. Monstro. Gente, tô vendo que vocês estão perguntando pouco aqui. Perguntas. É a Helena da Empíricos, a Tati me lembrou aqui, recomendo a Helena da Empíricos. Nós escrevemos um e-mail, né? Eu mandei um e-mail para todo mundo que é meu cliente, que é lead dos meus lançamentos, recomendando a newsletter da Helena, da Helena Guide. Eu falei Helena da Empíricos, mas ela não está mais na Empíricos. A GAF. Eu recomendo. Por quê? Porque é assim, não existe concorrência. O que existe é trabalho sério e cada um se conecta com quem quiser, sacou? Esse é o poder. Eu vi gente copiando Viveiros. É isso aí. Kaique, me fala aqui no direct quem que você viu me copiando. Eu gosto de ver os caras copiando cara de pau. Vamos ver. Copy Night vitalício, pensou? Tá maluco, Vico? Tá maluco? Eu também sou Cop 12K, a Tamara Mides aqui falou. Aí, Tamara, bom demais. Oceano Azul, exato. O Jackson. Ô, Jackson, você é o Jackson que usou o checklist, não foi? Eu acho que você também é um case nosso aqui do The Checklist, de um outro produto meu, né? Meu Vico, tá maluco? Copy Night vitalício, imagina, que doideira. Bom, gente, perguntas, senão eu vou encerrar aqui a nossa live. A ideia era bater esse papo mesmo, trocar ideia com vocês. Lembrando que a Masterclass vai acontecer amanhã. É uma Masterclass fechada, paga, mas vai valer a pena. Para quem estiver lá, vai valer a pena. Mas manda para mim se você vê, tá, ô Kaique? Se você vê, manda para mim, que eu quero saber. Teve um cara, inclusive, que imitou um anúncio meu com a mesma copy dentro do carro. A mesma copy. Eu achei muito engraçado. Enfim, exato, The Checklist, o Jackson Manuel. Jackson Manuel, eu lembro bem dele. Ele é um caso que usou também, que comprou um outro produto meu, The Checklist, aplicou, cara, e teve um resultado bizarro, gigantesco.
Cara, se vocês quiserem, vá lá, troca uma ideia com eles, com ele, né, com o Jackson aqui, ó, Jackson_Manuel. Troca ideia com ele, para você entender que tipo de resultado um produto meu que eu faço pode gerar na galera. Tá bom? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Amanhã tem Masterclass. Ó, 1,5 milhão ano passado. Olha aqui, ó, gente. Jackson Manuel. 1,5 milhão ano passado. 1,5 milhão ano passado. Tá? Esse é o jogo. O que eu entrego nos meus produtos, o que eu entrego no que eu faço pensando no resultado do meu cliente. E é por isso que tantos clientes que eu tenho têm resultado. Se você olhar aqui no meu Instagram, você vai ver um monte. Você vai ver inclusive a história do Jackson. Ó, Viveiros, eu não tenho dinheiro para investir em anúncios. Como que eu prospecto? Talvez você não saiba, Kaique. Talvez você não saiba que você tem dinheiro para investir em anúncio e talvez você não saiba como fazer isso. Beleza? As pessoas também têm um mito sobre isso, sobre investir em anúncio, acham que é um negócio mega ultra caro de outro planeta. Amanhã eu vou explicar sobre isso. Formação maravilhosa, boa noite, Viveiros. Percebo que é um padrão em todas as páginas de venda. Elas são gigantescas, o conteúdo não acaba mais, é repetitivo e acho cansativo. Isso é proposital? É a melhor estratégia? Emanuel perguntou aqui. Olha, teste é que determina isso. O problema é que as pessoas gostam de copiar o amiguinho ao invés de testar por si só. Eu uso na minha copy da minha página de vendas o escopo do que eu entrego na minha formação. Eu vejo essas páginas de vendas que é infinito, eu acho horroroso. Eu acho que é aquela coisa de o cara quer convencer demais você, entendeu? Mas o que a galera faz? Um faz, aí o outro copia, entendeu? Vai todo mundo atrás. Não precisa ser essa página mega ultra gigantesca. Agora, em alguns mercados, isso ainda funciona muito bem. Por isso que você tem que testar, entendeu? Tem que ver o que faz sentido para você. Essencialmente, o que precisa ter uma boa página de vendas é uma clareza da promessa, o vídeo de vendas, o escopo daquilo que você está entregando para a pessoa, motivos para ela poder comprar aquilo que você quer dar para ela comprar aquilo, o escopo do produto em si, que mais? Os presentes ou os bônus, o que for, e as condições, né, de valor e tudo mais. E é isso. Agora, galera, em top de bônus, em top de coisa porcaria. E aí pensa o seguinte, você vai pagar por toda essa porcaria que estão te dizendo que é de bônus. É isso que você não entende. Você não compra um negócio e ganha um monte de bônus. Você paga o bônus. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser otário ou otária. Você está pagando por todos aqueles bônus. Porque é o que é. Parece que você está ganhando, mas você não está ganhando nada. Você está pagando por aquilo. É o que a maioria da galera faz aí. É aquela copy chata, aquela copy cheia de gatilho, aquela coisa cheia de querer te empurrar um monte de lixo. Depois que você comprar, você não vai assistir nada daquilo. Você não vai assistir 10% daquilo. Ou pior, você vai assistir e vai se confundir. Porque aí você vai descobrir que aquele conteúdo que a pessoa está postando lá, aquele bônus de, não sei, 200 especialistas diferentes, aquele bônus é o pitch para vender o produto do cara do bônus. E aí você compra outro produto. E aí você não foca nem naquele método que você comprou, nem no método do que você assistiu o bônus e aí você comprou também. E aí você não sai do lugar. E aí passou um ano e você não fez nada. Essa é a realidade do mercado hoje. Por quê? Por que isso acontece? Porque aprender é gostoso. Agora, executar não é tão gostoso. Executar dá erro. Executar, você pode falhar. Executar pode dar errado. Então as pessoas preferem achar que precisam aprender mais e mais e mais. Ou que precisam de algo mega, ultra, megalomaníaco, entendeu? Com 200 coisas. Quando na verdade, cara, tu precisa de um método claro, um começo, meio e fim. O Jackson aqui é um bom exemplo, cara. O Jackson é um cliente do The Checklist. The Checklist é um material de 230 páginas. Ponto.
Foi lá e executou, fez 1,5 milhão no ano passado. É isso. That's it. Entendeu? Num lugar, num mercado onde está todo mundo falando uma coisa, eu fui lá, no mercado de lançamento, onde todo mundo quer te entupir de um monte de coisa, eu fui lá e vendi um checklist. Acabou, velho. Acabou. Ó, eu quero que o meu Insta fale com mães e donas de casa que querem focar nos estudos apesar das tarefas do dia a dia, ainda pensando em um diferencial. Luana, começa a conversar com donas de casa. É aí que você vai buscar o seu diferencial. Procura conversar com quem você quer vender. Conversa com donas de casa, pergunta como é a rotina delas. É isso que você tem que fazer. O seu diferencial é você, o seu jeito de ensinar e tudo mais. Mas quando você olhar os problemas das pessoas que você quer atender, você vai conseguir criar produtos incríveis. Porque você só vai precisar responder à dor daquela mãe. Qual que é a sua dificuldade para focar nos estudos apesar das tarefas do dia a dia? Ah, meu filho entra na escola, aí eu tenho que fazer não sei o quê. É isso que você tem que entender de pessoas. Eu enviei directs, mas o pessoal não me responde. Kaique, não é assim que a gente ensina na formação. Você sabe como a gente ensina lá no passo 2 da formação. Entendeu? E assim, sim, você pode mandar direct para as pessoas, mas é que tá, isso é o que muita gente ensina por aí. Entendeu? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Vamos lá, manda para ela sua dúvida. Eu falei sobre o pessoal que eu estava prospectando. Entendi, sem problema. Viveiros na formação ensina até prospectar. Creio que a Masterclass fará a trilha para você. Confia. Ó, o Jackson falou assim: a ciranda do nada. Gostei desse conceito, a ciranda do nada. Gostei. Ô Jackson, você podia entrar aí ao vivo para falar sobre a ciranda do nada para a galera. Luana, porque eu sempre digo, você é a experiência do seu cliente. É isso aí, você é a experiência do seu cliente. É exatamente isso que a Tâmara falou aqui, ó. A Tâmara Mídias falou aqui. Ou a Tâmara, eu sempre erro o nome dela. Não, porque não tem acento aqui, então eu sempre, acabo errando. É Tamara ou Tâmara? Tamara ou Tâmara? Responde aqui pra mim, pra eu ver se eu não erro mais. Gente, é isso. Eu queria conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido interessante e relevante para vocês, porque esse é o meu objetivo. Amanhã a gente tem a Masterclass pra galera. Se você quiser garantir a sua vaga, é só clicar aqui, ir lá na bio do meu Instagram, clicar e comprar. Amanhã a gente vai estar junto. Vou falar sobre prospecção de cliente, vou falar sobre nicho, vou falar sobre várias dessas coisas que você normalmente não vê por aí. Não é uma coisa que sai da noite para o dia, porque não existe fórmula mágica, tá? Mas quem fizer, ou melhor, quem está fazendo já está colhendo resultado. Sem acento, então é Tâmara, certo? Ó, acertei. Quem está na formação e está pegando do zero, como ficar ansioso com o excesso de informações que a gente vê no Instagram dos outros, copywriters especialistas? João, vou te dar uma dica monstro. Inclusive, essa dica está dentro da formação Cop 12K. Pare com as drogas. Pare com as drogas. Pare de seguir essas pessoas. É olhar para a grama do vizinho. Ó, repara numa coisa. Quase todo especialista grande ou relevante olha para quantas pessoas ele segue no Instagram. Agora, olha quantas pessoas você segue no Instagram. Eu vejo gente assim, segue 5.000 pessoas. Eu sigo, salvo engano, 84 pessoas. Não, menos, 75 pessoas. Entende? Simplesmente eu ignoro todo o resto. Por quê? Porque não me serve, não me interessa. Eu não quero nem saber. Eu foco no meu cliente, não na grama do vizinho. Sacou? Então você fica ansioso, por quê? Porque você quer aquilo e você não foca no que você tem que fazer hoje.
E ó, vou te dar um outro conselho. Por que eu falo para parar com as drogas e parar de seguir um monte de gente? Foca no trabalho e resolver o problema do seu cliente, que o resultado vem. Agora, por que também você deve tomar cuidado com isso e fazer isso? Ó, por que você tem que fazer isso? Porque o Instagram é um frame da vida da pessoa. Você vê um frame do Viveiros feliz e contente viajando de férias com a família. O que você não vê é que, às vezes, pro cara chegar naquele lugar, pega um trânsito do cacete, entendeu? Para chegar naquele lugar, às vezes é cansativo, leva horas para chegar. Aí você chega no hotel, tem algum problema no hotel. Aí tem um problema no quarto e você precisa trocar de quarto. Às vezes a criança, seu filho não se comporta do jeito que você gostaria. Ou aí você vai sair, aí o bebê resolveu fazer cocô. Agora, no Instagram, o que você vai ver? Felicidade. Então é um frame. É um frame. Não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que é um frame. É um pedaço da realidade. E aí, quando você olha toda a realidade, você vai ver que existe muito mais complexidade no coisa. Só que você só quer o frame. Esse é o ponto. Você só quer o frame. E aí você fica na pilha. Tipo, nossa, olha a vida do cara, olha o que o cara tá fazendo, olha isso, olha o resultado do cara, olha a grana do cara, olha isso, olha aquilo. Cara, é uma puta numa ilusão. Não caia nisso. Beleza, galera, vou encerrar aqui a nossa live de hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fui!